e nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre o meu método 3Is para alívio respiratório em bebês. Esse método consiste em dar um alívio respiratório para o bebê e evitar com que gere um processo de gravidade maior para casos de infecção respiratória, obstrução nasal e entre outras causas respiratórias que acontecem com o bebê, certo? Esse método é apenas para bebês de 0 a 2 anos que tem algum nível de gravidade devido a resfriado, gripe, obstrução nasal, tosse, e que eles não estejam em estado de instabilidade. O que isso significa? Que esteja numa insuficiência respiratória grave, que esteja com um processo infeccioso grave, que não tratado, que aí no caso é caso de emergência o mais rápido possível, até porque a evolução com o bebê acontece muito mais rápido, a piora, né? Também, certo? Então, assim, esse método é proveniente devido à minha história de vida. Eu sou fisioterapeuta há 18 anos, trabalho na área infantil, fisioterapia respiratória infantil. E há 8 anos eu tive um filho que nasceu prematuro e que aconteceu de ter toda a evolução respiratória que eu sempre acompanhei do lado profissional, eu vivi como mãe. Então, assim, foi um bebê que teve taquipneia transitória, precisou ficar em observação, porque era prematuro de 32 semanas. Depois, já com 1 ano de idade, teve 2 quadros de pneumonia, teve histórico de asma, e hoje ele tem 8 anos, graças a Deus, ele evolui bem e fico só atenta. Então, assim, eu tive uma experiência não só profissional, mas uma experiência também de mãe, que acaba tentando identificar os sinais e sintomas de uma forma mais observacional. A gente é um público mais propenso a ter um processo mais grave quando se fala em relação a patologias respiratórias, pela própria anatomia e fisiologia que esse público tem, né? Ele tem um estreitamento das vias respiratórias maiores, menores, maior estreitamento. Isso faz com que qualquer processo de obstrução por secreção gere uma repercussão maior. Ele não consegue manter muito tempo com dificuldade respiratória, ele fadiga mais rápido porque a musculatura dele não consegue sustentar, é bastante imatura. Ele não consegue expectorar a secreção, ele não sabe fazer isso. Além disso, a respiração dele até o 6º mês é nasal. Então, se ele tiver qualquer obstrução no nariz, isso vai gerar uma irritação, uma falta de ar, todo um descontrole para esse bebê. Além de que assim, o sistema respiratório é bastante curto. Então, qualquer processo infeccioso que entra na parte superior, ele tem mais propensão a ir para a parte inferior e gerar um quadro de gravidade maior. Então, esse público é um público que a gente tem que ter muita atenção. E aí, assim, a gente sabe que a maioria das causas respiratórias não tem tratamento. Geralmente são quadros virais, que pode ser feito por vacina, um tratamento preventivo. Porém, a repercussão que a gente tem que ficar muito atenta aos sinais, o que gera. A gente vai, na verdade, tratar os sintomas que estão gerando, que no bebê acontece que acaba sendo mais grave. E uma das coisas mais difundidas na internet é que, assim, a criança está com a secreção, está gripada, a gente deve fazer a lavagem nasal, né? Aquela lavagem que a gente faz colocando o soro para sair do outro lado na narina, sendo que essa é uma técnica que eu acabo contestando um pouco mais em relação ao público de bebês. Primeiro porque se você faz uma pressão muito grande no nariz dessa criança, pode gerar um sangramento, pode gerar um processo de otite, um processo inflamatório nesse canal, até porque se você coloca o soro de uma forma direcionada errada, isso pode gerar uma complicação. Além do que você só está lavando a parte externa do nariz. A parte mais profunda da via aérea superior,
você acaba não lavando, que é aquela onde tem o gotejamento, é aquela que gera irritação para o bebê, que gera aquela tosse insistente, aquela tosse seca, uma tosse mais carregada, dependendo do quadro. E você não consegue direcionar aquela secreção que está gotejando lá para o pulmão. Então, existem diversas formas de fazer, eliminar, e não só isso. Então, assim, não é só lavar o nariz, saber onde está a secreção, direcionar essa secreção para o local certo de forma mais fisiológica possível, principalmente para a criança menor, que é o bebê, porque a gente vai fazer de uma forma totalmente passiva, e isso acaba que passa despercebido muitos quadros graves que, se você conseguir acompanhar esse bebê, a gente consegue monitorar e atuar no tempo mais adequado possível, certo? Então, assim, não é dessa forma que a gente vai tratar alguma patologia no bebê. Esse método foi criado justamente com esse intuito de tentar identificar sempre a causa desse processo respiratório. É um quadro gripal, é um quadro alérgico, é um quadro crônico de refluxo que o bebê aspirou, broncoaspirou, gerou um processo infeccioso. Então, a gente tem que saber identificar a causa. Claro que, se precisar de um tratamento medicamentoso, tem que procurar um especialista, um médico, um pneumopediatra, para que conduza essa causa. Mas, independente do tratamento da causa, a gente tem que acompanhar essa repercussão dos sintomas, devido a toda aquela história da fisiologia do bebê, que acaba sendo mais grave. E aí o método consiste no seguinte: além de identificar a causa, a gente vai gerenciar esses sintomas e vai saber o que é que está gerando no organismo do bebê. Está gerando um quadro de obstrução, quantidade de secreção muito grande, está gerando uma falta de ar, um aprisionamento de ar, um processo de reatividade, onde o pulmão fecha, independente se tem secreção ou não, por uma reatividade mesmo, que pode ser causado por processo alérgico, um processo asmático. Então, tudo isso a gente tem que identificar para poder saber qual a técnica mais adequada. Saber se tem secreção, onde é que está essa secreção, está na via aérea superior ou na via aérea inferior. Essa secreção, ela já tem aspectos de infecção mais grave, ela está mais fluida, é só uma secreção hialina. E aí a gente vai tentar identificar isso da melhor forma possível, avaliando o bebê, avaliando sua respiração, ausculta, para que a gente consiga, durante o ciclo dessa doença, monitorar e fazer o máximo possível, através de intervenções imediatas, esse processo, se ele está agravando, se não. Então, assim, durante esse processo a gente vai intervir auscultando. Se tiver secreção, a gente vai fazer manobras de desobstrução para tirar essa secreção, sendo que, dependendo de cada região onde esteja, são exercícios diferentes, formas diferentes de fazer. Se além da secreção, tendo área onde não está tendo ventilação, essa área que não está tendo ventilação é por secreção, é por uma reatividade alérgica. Então, assim, até porque vai mudar muito as técnicas, dependendo da causa que está gerando essa falta de ar. Não necessariamente a gente vai fazer manobras de tosse para a criança que está tendo uma reatividade brônquica. Primeiro, porque senão você vai agravar o processo. Então, assim, esse método, ele é um passo a passo que a gente vai acompanhar essa criança durante esse processo de adoecimento, para que a gente amenize, achate o quadro de gravidade, com que ele passe de uma forma mais tranquila, sem um grau de comprometimento mais grave, como um internamento, uma hospitalização, uma repercussão para uma insuficiência respiratória, um processo de infecção respiratória como uma pneumonia, tá joia? Então, esse é o método
que eu criei para poder ajudar realmente os bebês que tenham, né? E a família que passam por esse processo. Quem tiver interesse pode clicar aqui no link abaixo, que vai direcionar diretamente para um agendamento. E aí você fala comigo diretamente. Tá joia? Um abraço.